E se a gente pensasse que a prosperidade, o conforto, pode ser um teste de fé mais perigoso do que a dificuldade? Parece estranho, né? Pois é. Hoje vamos mergulhar em um sermão que explora exatamente essa ideia, o que poderíamos chamar de paradoxo da bênção. Essa frase aqui, tirada do sermão, é o nosso ponto de partida. Ela nos faz parar e pensar: será que o conforto nos deixa, sei lá, meio acomodados espiritualmente? Será que a luta, na verdade, nos mantém mais alertas, mais dependentes da nossa fé? É um paradoxo e tanto que a gente vai investigar agora. Então a grande questão é essa, né? Como que uma coisa que a gente vê como um presente, uma coisa boa, pode acabar se tornando um teste? Como que a vitória pode ser mais traiçoeira do que a derrota? Bora tentar desvendar esse mistério? Ok, vamos começar explorando o coração desse paradoxo. A ideia é que, enquanto a dificuldade meio que nos força a construir uma base sólida, a prosperidade pode, bem devagarinho, silenciosamente, ir corroendo essa mesma base. E o pior, sem que a gente nem perceba. O sermão argumenta que não é uma questão de bom contra ruim. Na verdade, são dois tipos diferentes de prova. E para ilustrar isso de um jeito brilhante, ele usa duas pequenas histórias bem poderosas. A primeira é sobre a força que pode existir num fardo. E essa é a parábola do peso. Uma história que parece simples, mas que carrega uma verdade bem profunda sobre como as dificuldades, os pesos da vida, podem, na verdade, ser a âncora que impede a gente de ser levado por aí. A cena se passa na infância do narrador. Com 12 anos, ele estava lá, trabalhando numa padaria. Um ambiente super simples, onde uma coisinha do dia a dia acabou se transformando numa grande lição espiritual. Tenta imaginar a cena. Uma pilha de papel manteiga, sabe? Leve, soltinho ali num balcão. Era só vir uma rajada de vento e pronto, voava tudo. Mas uma coisa bem simples impediu o caos. Um peso, colocado bem em cima do papel, mantendo tudo no seu devido lugar. E é aqui que a história ganha um novo significado. Aquele objeto pesado vira uma metáfora poderosa para as dificuldades da vida. Os problemas, as responsabilidades, as lutas que, apesar de serem pesadas, nos mantêm com os pés no chão. E aqui vem a conclusão genial da parábola. A ideia de que, para algumas pessoas, são justamente as dificuldades que as mantêm firmes. Sem esse peso, o vento das distrações ou das tentações poderia simplesmente levar a pessoa para longe, sem rumo. Agora, vamos virar a página e ir para a segunda história que mostra o outro lado da moeda. Se a dificuldade pode estabilizar, o que será que acontece quando uma oração por prosperidade é atendida? Olha, o contraste aqui é gritante. De um lado, uma oração com um propósito super nobre, um carro para ajudar na obra de Deus. Do outro, a realidade nua e crua. O carro virou um passaporte para a praia, fim de semana após fim de semana. E o padrão se repete. Primeira semana, praia. Segunda semana, praia de novo. A bênção se tornou uma rota de fuga do propósito original. E essa rota de fuga termina de um jeito bem abrupto e violento, debaixo de uma carreta. Então, o ponto crucial é este aqui. Ele conseguiu o que pediu, um Fusca. Mas a bênção virou uma distração. O acidente, que destruiu o bem material, mas preservou a vida dele, funcionou como um choque de realidade. A perda do carro foi o que o fez voltar. E segundo o sermão, a mensagem por trás do acidente foi essa: meu filho, você vale mais do que o Fusca. É a ideia de que às vezes Deus permite que a gente perca aquilo que nos desvia para que a gente possa se reencontrar. A perda do carro foi, no fim das contas, a verdadeira bênção. Bom, vamos agora para a conclusão, onde a gente une as lições dessas duas parábolas. O que elas nos ensinam sobre a relação entre o que a gente recebe e quem a gente é. E é importante deixar isso bem claro. A mensagem final não é um voto de pobreza. Muito pelo contrário, o sermão afirma que a prosperidade é uma promessa. A bênção vai vir. E este é o ponto central de tudo. O verdadeiro teste não está em receber a bênção. O desafio é permanecer fiel depois que ela chega. É não deixar que o presente nos faça esquecer do propósito. E a mensagem final ecoa como um mantra, sabe? Uma bússola para a vida. Não importa a circunstância, a direção é uma só. Seja fiel. Fiel quando a vida parece fácil e o caminho é suave. Quando as bênçãos são tantas que fica até fácil se distrair do destino final. E seja fiel também quando a tempestade chegar, quando o peso das dificuldades ameaçar te esmagar. Porque é nessa hora que a fidelidade se torna a sua âncora. Fiel quando a leveza do sucesso ameaçar te levar para longe.
quando o vento da prosperidade soprar forte demais e te tirar aos pés do chão. No fim, a resposta para os dois testes, o da dor e o da alegria, o da falta e o da abundância, é a mesma. É se manter fiel ao propósito que te guiou desde o início. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. O que realmente molda o nosso caráter? É a força para suportar a luta ou é a sabedoria para administrar a bênção? Talvez a resposta esteja nos dois. Fica aí a reflexão.